Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, bom dia então, mais uma vez. O tema da nossa catequese é a lei de Deus. Mas o que é mesmo a lei de Deus? Será que a lei de Deus é semelhante aos nossos códigos jurídicos que nós temos no nosso ordenamento jurídico pátrio aqui? Código Penal, Código Civil, e a lei de Deus seria mais um código? A gente está acostumado com a expressão de lei desde nosso uso da razão, né? E a gente percebe que se a gente não cumpre uma lei, há uma consequência. Por exemplo, temos a lei de trânsito, que é estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro, né, pelo CTB. A lei de trânsito diz que existe sinalização verde para você avançar, amarelo para você ter atenção, porque logo vai ser proibido avançar. Então, logo depois do amarelo tem sinal vermelho que determina que você pare, né? E se você não cumpre essa lei, você tem uma penalidade. Qual a penalidade? A multa. Se você avançou o sinal vermelho, você toma multa. Só que a penalidade é para mostrar para você a gravidade do risco que aquela situação te expõe. Ou seja, se você avança o sinal vermelho, é possível que você ou atropele alguém na faixa ou que você se envolva numa colisão no cruzamento. Então a multa, que a gente fala de multa, né, que é a pena administrativa, a multa é para mostrar para você a gravidade daquela situação e o risco que a sua vida corre ao realizar aquela ação e o risco que aquela ação expõe à vida dos outros. Isso é a lei de Deus. A lei de Deus é exatamente isso. É algo que você faz, algo que se você fizer, se você desobedecer à lei de Deus, você corre um grande risco e leva as pessoas a um grande risco. E qual é o risco? A perda, a alma, a morte má e eterna, que é pior do que qualquer colisão no cruzamento de trânsito. Então, a lei de Deus, ela é para nós tábua de salvação. Mas que sentido tábua de salvação? Imagina você alguém que naufragou, o navio afundou, ele não sabe nadar, ele está em alto mar, só que ele sabe que ali é rota de navios, de embarcações. E ele tem um pedaço de madeira para se segurar. Ele não conseguiria ficar flutuando, porque ele não sabe nadar. Mesmo que soubesse nadar, né? Quem consegue flutuar por muito tempo? 2 horas, 3 horas. Ele ia ter um esgotamento físico e ia morrer, afogado. Então ele vê um pedaço de madeira e ele se agarra naquele pedaço de madeira. Aquele pedaço de madeira que o resto do navio é a tábua de salvação dele. Ali naquele pedaço de madeira ele vai ficar agarrado até que venha o navio e o resgate. Esse mundo é o mar. E aqui estamos naufragados nesse mar. Por que estamos naufragados? Porque nós pecamos. Estamos naufragados nesse mar. E se a gente não tiver essa tábua de salvação para se agarrar, a gente vai afundar. A nossa tendência é sempre afundar. Pensa você, o nome disso é concupiscência. O nome que a teologia dá é concupiscência. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Pensa você, alguém te dá um tapa na cara. Qual que é a sua primeira e imediata reação? Revidar, não é? Mas o que a lei de Deus fala? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Quando Jesus diz bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, é a mesma coisa que ele diz que quando alguém te ofender numa face, você oferece também a outra. Quando ele diz, se alguém te dá um tapa na cara, você oferece mesmo a outra face,
Ele não quer dizer que se a pessoa deu um tapa na cara e fala, que gostoso, agora dá uma desciladinha. Não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer exatamente isso. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Até mesmo porque quando Jesus foi esbofeteado, quando o servo de Caifás deu um tapa no rosto de Jesus, o que Jesus disse? Se fala a verdade, por que me bates? Ou seja, Jesus censura aquele tapa que ele toma do servo de Caifás. Ele não oferece literalmente a mesma face, o outro lado da face. Então, o que isso quer dizer é o seguinte: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançaram a misericórdia. Você tem que ter misericórdia daquele que te ofendeu. Só que essa não é a nossa reação natural. A nossa reação natural é dar outro tapa, ou talvez 2 tapas, né? Ou até mais, né? Ou até matar o cara, né? Se for, dependendo de algumas pessoas, né? Pô, tem um tapa na minha cara, eu vou matar ele. Não é assim? O nome disso é concupiscência, a nossa tendência para o mal. Nós tendemos para o mal. Estamos afundando. Estamos naufragados e tendemos a afundar. Para não nos afundarmos, Deus nos dá uma tábua de salvação, para que a gente se agarre nessa tábua até que venha o navio nos salvar. Entendeu? Deus virá nos resgatar dessa terra e nos levar para a glória eterna. Só que Ele só vai poder nos resgatar se nós estivermos com a cabeça fora d'água. Se nós bebermos água salgada, nós vamos morrer. Então, a lei de Deus é a nossa tábua de salvação. Nós precisamos nos agarrar a ela com todas as forças. Assim como o náufrago se agarraria na última pedacinho de madeira com todas as forças. E a lei de Deus, ela tem 3 divisões. Né? Eu anotei aqui algumas passagens bíblicas, depois eu passo para vocês, se vocês quiserem anotar. Anotei 12 citações: Êxodo 20, Deuteronômio 5, Mateus 22, 1 João 3, Gálatas 3, Tiago 2, Romanos 13, Tiago 2 de novo, versículo 8 e 9, Mateus 5, 17, Gálatas 2, 15, Romanos 2, 12 e Romanos 7, versículos 17 a 8. Eu anotei 12 passagens, depois eu vou passar para vocês essas 12 passagens para vocês lerem. Só que as Sagradas Escrituras, ela tem diversas citações a respeito da lei. Diversas citações, mais de centenas. Eu anotei 12 porque 12 é o número dos apóstolos, é um número referencial. Depois eu vou passar para vocês. E o Catecismo da Igreja Católica, a gente vai trabalhar nos parágrafos 1949, 1950 e 1951. Depois a gente vai parar nos parágrafos 1954, 56, 1961, 1962. E o Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 1965, 66 e 1970. Esse vai ser o nosso material de trabalho para essa catequese. Antes ainda da gente abrir a palavra, o catecismo, eu quero dizer para vocês que existem 3 divisões da lei de Deus. Né? É como se fosse o ordenamento jurídico que tem seus códigos. Né? Estava falando no início da aula, tem um código penal, tem um código civil, tem um código tributário, tem um código trabalhista e assim por diante. Então, o ordenamento jurídico pátrio, o ordenamento jurídico do Brasil, é um só, né? É um ordenamento jurídico, que é regido pela Constituição Federal. Só que esse ordenamento jurídico, quando ele vai se referir a determinadas áreas específicas do ordenamento jurídico, ele vai estabelecendo códigos para aquelas áreas. Então, eu quero falar da área trabalhista, então código trabalhista. Eu quero falar da área criminal, código penal e assim por diante. A lei de Deus, ela tem, entre aspas, 3 códigos. Entre aspas. Lembra que é Pai, Filho e Espírito Santo? Santíssima Trindade 3. 3 representa aquilo que é próprio de Deus. 3 é um número que nos remete a Deus. Sempre quando a gente estiver estudando teologia, exegese, a hermenêutica, sempre quando a gente fazer uma hermenêutica de um texto, sempre que a gente se deparar com o número 3 ou com 3 coisas, a gente sempre faz referência a Deus, se lembra de Deus. É como se Deus estivesse falando, isso aqui é próprio meu. Isso aqui fui eu que fiz, isso é a minha cara. Entendeu? Isso é a minha cara. Então, o número 3 nos remete diretamente a Deus. E assim também a lei de Deus, ela se revelou de 3 maneiras. A primeira maneira é a lei natural. Eu vou pegar aqui o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1954. 1954. Quando a gente fala lei natural, a gente já tem uma ideia. Ou seja, é uma lei que naturalmente todo homem conhece.
Por exemplo, ninguém precisa falar para ninguém que pegar as coisas dos outros é errado. A pessoa sabe disso. Ele sabe que é errado. Tanto é errado que está inclusive no Código Penal, né? Ninguém precisa falar para ninguém que matar uma criança no ventre da mãe é pecado. Mas as pessoas matam, mas elas sabem que é errado. Ela se engana. Ela quer se enganar, ela sabe que é errado. Ela sabe que é imoral. Contra a lei natural. É naturalmente ofensiva a lei. Entendeu? Como o incesto, por exemplo, que é um relacionamento entre pessoas da mesma família. Irmãos, por exemplo. A pessoa sabe que aquilo ali não condiz com a lei natural. Tanto que pessoas que não são cristãs, que não vêm à igreja, né? Por exemplo, a lei de Deus diz guardar domingos e festas. Essa é a lei de Deus. Certo? Mas as pessoas que não vêm à igreja não guardam a lei de Deus. Eles não vêm domingos e festas da missa. Mas mesmo assim não vivem o incesto. Porque fere a natureza. E se alguém vive o incesto, ou, por exemplo, tem um ato de pedofilia, aquilo escandaliza. Porque é contra a lei natural. Então você não precisa falar para ninguém que pedofilia é algo errado. É lei natural. Então daí a gente já tem ideia do que é a lei natural. É aquela lei que Deus colocou no coração de cada homem, cada ser humano. Diz aqui o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1954. O homem participa da sabedoria e da bondade do Criador, que lhe confere o domínio de seus atos e a capacidade de governar em vista da verdade e do bem. A lei natural exprime o sentido moral original, que permite ao homem discernir pela razão o bem e o mal, a verdade e a mentira. Então a lei natural é aquilo que faz com que o homem naturalmente saiba se aquilo é bom ou se é ruim. Se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira, como a gente estava falando do aborto. Então, mas meu corpo, minhas regras, eu quero fazer aborto porque etc, etc. A pessoa mente para ela mesma. Ela sabe que aquilo é errado. Ela sabe, ela tem um discernimento natural de que não é para matar o próprio filho, não é para assassinar a própria criança. Ela sabe daquilo, então ela mente para ela mesma, mas ela sabe que aquilo é errado. De tal forma que muitas mulheres que infelizmente têm a infelicidade de fazer aborto, não sei se vocês sabem disso, muitas não, quase todas as mulheres que têm infelicidade de fazer aborto, depois passam por um estágio de sofrimento psicológico tão grande o estágio de sofrimento psicológico, de depressão tão grande que muitas chegam a enlouquecer. Há relatos de pessoas que fizeram aborto que depois ficam imaginando a criança andando pela casa. Ou seja, aquilo é tão antinatural, ela fez algo que é tão antinatural, porque a mulher, fisicamente, muito mais psicologicamente e espiritualmente, mas fisicamente a mulher foi feita para ser mãe. Fisicamente. É por isso que ela tem seios, é por isso que os quadris são maiores para permitir o parto natural. Física é a natureza. Então fazer um aborto é antinatural. Pega um cachorro, ou melhor, cachorro não, pega um leão e dá para o leão comer alface. Ele não vai comer alface. Não adianta você colocar alface na boca do leão, ele não vai comer alface. Pega um boi e dá um pedaço de carne para o boi comer, carne crua. O boi não vai comer carne crua. É contra a natureza deles. É antinatural. Agora, para o boi, comer mato, comer alface ou comer capim é a melhor coisa que tem. Só que o leão não vai comer capim. Você entendeu? Então é antinatural. Essa é a lei natural. No parágrafo 1956, o Catecismo da Igreja Católica diz: presente no coração de cada homem. Ou seja, a lei natural está presente no coração de todo ser humano. Eu vou falar mais, o Catecismo fala de cada homem, mas eu vou falar de todo ser criado. Todo ser criado obedece à lei natural, seja até animais. Por exemplo, eu disse para vocês, o gato não gosta de água. Para o gato, a água é um sofrimento. Para o peixe, a água é a vida dele. Se você tirar o peixe da água, o que acontece? Ele morre. Entendeu? Ele morre.
Ah, mas o peixe porque ele respira dentro da água, beleza. A tartaruga não. Existe diferença de cágado e de tartaruga, né? A tartaruga eminentemente vive no meio líquido. Pega uma tartaruga não cágado, pega uma tartaruga e põe ela num lugar que não tenha água, ela vai morrer. Ah, mas ela respira na água? Não, ela respira fora da água, mas ela precisa manter o corpo dela molhado. É a natureza da tartaruga. Diferente do cágado, né? Você pegar o cágado, colocar na água, ele vai morrer afogado. Cágado não nada. Tartaruga. E assim por diante. É a lei que Deus colocou na sua criação. E a criação obedece a essa lei, com exceção do homem. O único ser criado que desobedece à lei natural é o homem. Você nunca vai ver, como eu disse, um boi comendo carne crua, matando um cachorrinho comendo cachorrinho. Você nunca vai ver um boi fazer isso. Você nunca vai ver um gato dando braçada num lago pro divertimento, igual um pato faz. Né? E você nunca vai ver uma tartaruga andando no meio da cidade. A tartaruga, ela só nada. Ela se arrasta pela areia também, né? E já entra na água. Então, a lei natural está presente no coração de cada homem, e eu vou além, de cada ser criado. E estabelece pela razão, a lei natural é universal em seus preceitos, ou seja, para todos e não muda. E sua autoridade se estabelece a todos os homens. Ela exprime a dignidade da pessoa e determina a base de seus direitos e seus deveres fundamentais. A dignidade da pessoa. Vamos voltar novamente ao exemplo do aborto. Você vê como que ferir a lei natural fere a dignidade da pessoa humana e seus direitos fundamentais. Por exemplo, o direito à vida. É fundamental, um direito fundamental. Catecismo da Igreja Católica agora, já falamos bastante da lei natural, vamos para a lei antiga. Então temos a lei natural, a lei do Antigo Testamento, que é chamada de lei antiga, e a lei nova, a lei do Novo Testamento. São essas três divisões da lei. A lei natural a gente já entendeu, a lei antiga e a lei nova. A lei nova, em nada, substitui a lei antiga e a lei natural. Como Jesus disse, né? Eu não vim estabelecer uma nova lei, e chamar a lei a perfeição. Vamos falar da lei antiga. A lei antiga foi dada por Deus em Êxodo, capítulo 20, versículos 2 a 17, e a gente também encontra a outorga da lei de Deus a Moisés em Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 1 a 21. O que acontecia? O povo de Deus vivia no Egito, e no Egito era escravo. Né? O Egito é um país, sempre foi, hoje não mais, né? Hoje eles são monoteístas, são muçulmanos. Mas, ao longo da história do Egito, eles não eram monoteístas, eles eram politeístas. Eles tinham vários falsos deuses. Né? O povo de Deus conviveu no Egito centenas de anos. E acabou assumindo alguns, entre aspas, vícios espirituais dos egípcios, com o politeísmo. Então, quando Deus resgata o seu povo do Egito e o chama à terra prometida, conduzido por Moisés, no deserto ao longo de 40 anos, Deus precisa trazer aquele povo de volta para si. Aquele povo estava naufragando, estava afundando no mar de idolatria e de politeísmo. Então Deus oferece para eles uma tábua para que eles se agarrassem. Vocês percebem que a lei de Deus para o povo que saiu do Egito é uma tábua que os mantém firmes no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que muitos deles já tinham esquecido e trocado pelos deuses do Egito. Então a lei de Deus dada por Moisés ao povo é uma tábua para eles se agarrarem na fé verdadeira de um único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí Deus dá os 10 mandamentos para Moisés. Nossos 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. 10 mandamentos. Nesses 10 mandamentos, a gente divide ele em 3 mandamentos que se referem diretamente a Deus e 7 mandamentos que se referem aos irmãos. Lembra que eu falei no início da catequese que o número 3 sempre faz referência a Deus, e quando a gente vê o número 3, a gente sempre se lembra de Deus? 3 aponta a Deus. Então, os 3 primeiros mandamentos se referem diretamente a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas,
não tomar o santo nome de Deus em vão, guardar domingos e festas. Esses 3 mandamentos, primeiro mandamento, dar a Deus aquilo que é direito de Deus, que é o amor. Deus por amor nos criou, Ele merece ser amado. Então amar a Deus sobre todas as coisas. Até mesmo porque a gente só é feliz e só é realizado quando a gente ama a Deus. Fomos criados para isso. Não tomar seu santo nome em vão, ou seja, não zombar do nome de Deus ou não invocar o nome de Deus para fazer coisas erradas, até como algumas pessoas fazem, né? Como alguns bandidos até fazem, né? Deu tudo certo lá no roubo ao banco, graças a Deus, né? Porra, você roubou o banco e tá falando que deu certo, graças a Deus, quer dizer que Deus ajudou você a roubar o banco. Quer dizer que Deus te deu sabedoria para roubar um banco. Esse é um exemplo, né? Às vezes a gente fala tomar o santo nome de Deus em vão, as pessoas pensam que é só zombar, brincar, fazer piada. Também é isso, né? Também é isso. Mas também você usar o nome de Deus, né, e atribuir a Deus aquilo que não é de Deus. E guardar domingos e festas. Por que guardar domingos e festas? Domingo é o dia da ressurreição. Antigamente o povo de Deus guardava os sábados, né? O povo da antiga aliança guardava os sábados. Porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Assim Deus estabeleceu o 7º dia como dia do descanso. No sábado, o povo então na antiga lei repousava dos seus trabalhos e ao repousar dos seus trabalhos, entregava aquele dia para a honra e glória do nome do Senhor. Só que a criação se decaiu por conta do pecado. O pecado foi um declínio na criação, foi uma mancha na criação de Deus. Estragou a obra de Deus. E Deus, então, se faz homem para restabelecer, para fazer novas todas as coisas, como vai dizer o Apocalipse, eis que faço novas todas as coisas. E ao se fazer homem na pessoa de Jesus, Deus começa uma nova criação. Ele renova a criação. Deus renova a face da terra, né? Por isso, como ele recomeçou tudo de novo na sua ressurreição, ele morreu, o mistério pascal, né, da paixão, morte e ressurreição de Jesus restabeleceu todas as coisas. Então a criação começou de novo naquilo que a teologia chama de 8º dia, que é o domingo. Por que 8º dia? Se o domingo é o primeiro dia da semana e não o 8º dia. 8º dia nesse sentido. A criação se deu em 6 dias, no 7º Deus descansou. Mas a gente estragou a obra de Deus. Então num novo dia, ou seja, um dia que vem depois do 7º dia, 8º dia da criação. No 8º dia da criação, Jesus, com a sua ressurreição, restabelece todas as coisas. Então a gente guarda hoje o 8º dia. Guarda o domingo, que é o dia em que Jesus ressuscita. Começa novamente toda a criação. Restabelece, faz novas todas as coisas. Então guardar domingo, porque é o dia que a gente precisa consagrar ao Senhor. Para nos lembrar que a nossa vida tem um sentido. Estamos aqui por causa de Deus. Estamos em Deus, caminhando para Deus. Para um dia vivermos com Deus para sempre, lá no alto da montanha, né? Então, 8º dia, guardar domingos e festas. Esses 3 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, esses 3 mandamentos se referem diretamente a Deus. Os outros 7 mandamentos são mandamentos de convivência com os irmãos. Honrar pai e mãe. Qual a primeira pessoa humana que você tem contato? Sua mãe, né? Você tem contato no útero, antes mesmo de você se formar no seu corpo, né? Quando você ainda é uma única célula, porque o ser humano, são 2 células que formam uma única célula. Sereis uma só carne, né? Então a célula do sêmen masculino, espermatozoide, se une à célula feminina, que é o óvulo, e ao espermatozoide fecundar o óvulo, eles se fundem e se tornam uma única célula, que é o zigoto. Sereis uma só carne. E quando você se torna o zigoto, você tem contato com uma pessoa humana, que é a sua mãe. E aquele contato vai se estabelecer de maneira íntima durante 9 meses, né? E aí depois você nasce, qual é a primeira coisa que você precisa fazer quando você nasce? Se alimentar. E quem que vai te dar alimento? No seio materno. Então ali você já tem um contato com essa primeira pessoa humana, que é a sua mãe. Honrar pai e mãe. A primeira pessoa que a gente precisa honrar são os nossos pais. Por quê? Lembra que a gente leu no catecismo que o homem participa da criação de Deus?
E o homem participa da criação de Deus de maneira direta por meio da paternidade. É a maneira direta como o homem é chamado a participar da criação de Deus. Esse é o nosso grande norte de santidade. O que é ser santo? Deus é santo. Isaías ouviu os querubins cantarem: Santo, 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 Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Deus é santo. A santidade é algo próprio de Deus. Ao sermos chamados a ser santos, somos chamados a participar daquilo que é próprio de Deus. Deus é criador. Pela maternidade, pela paternidade, nós somos chamados a participar da criação de Deus. E porque somos chamados a participar da criação de Deus, então a criança deve olhar para o pai como alguém que reflete a Deus, para a mãe como alguém que reflete a Deus, né? Porque aquela criança foi criada por Deus por meio do pai e da mãe. E aí, honrando os pais, essa honra é direcionada também a Deus. Então, honrar pai e mãe, o primeiro mandamento com relação ao irmão: não matar com relação ao próximo, não furtar com relação ao próximo, não levantar falso testemunho com relação ao próximo, não desejar a mulher do próximo ou o homem da próxima com relação ao próximo, não cobiçar as coisas alheias. Então, os outros 7 mandamentos é com relação ao próximo. 7 é o número da perfeição na Bíblia. Então, esses 7 mandamentos quer dizer que se você quiser amar a Deus de maneira perfeita, você precisa amar o irmão de maneira perfeita. E aí a gente chega na nova lei. Lembra que Jesus disse que ele não veio estabelecer uma nova lei, mas ele veio levar à perfeição a antiga lei? E o que Jesus vai dizer? Vamos pegar aqui, na nova lei, Mateus capítulo 22, versículo 37. Mateus 22, 37. A palavra diz assim: sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se, e um deles, doutor da lei, fez-lhe essa pergunta para pô-lo à prova. Então, quem está perguntando para Jesus aqui? Alguém que era especialista na lei, um doutor da lei, alguém que vivia para estudar a lei, um especialista. Pergunta para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus diz, respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Deuteronômio 6,5, Jesus está citando aqui. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amará o teu próximo como a ti mesmo, citando Levítico 19, versículo 18. Nesses 2 mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Amar a Deus e amar o irmão se resume toda a lei e os profetas. Qual é a lei? Os 10 mandamentos. Os 3 primeiros mandamentos é amar a Deus. Os outros 7 mandamentos é amar ao irmão. Então Jesus traz a lei à perfeição. A perfeição da lei é o amor. Em Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus está aqui no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é considerado a apresentação da doutrina de Jesus. Então você quer saber assim, qual é o pensamento de Jesus, qual é a doutrina de Jesus? É o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é grande, ele começa em Mateus 5, e aqui com o Sermão das Bem-aventuranças, e vai até Mateus 7. Até Mateus 7, versículo 28. E aí Jesus prega durante 3 capítulos, 5, 6 e 7. Logo desses 3 capítulos, Jesus apresenta a sua doutrina, que é o Sermão da Montanha. E aqui em Mateus 7, versículo 12, Jesus fala assim, ó: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Essa é a lei dos profetas. Qual é a lei? Então a gente falou aqui da lei natural, da antiga lei, e ao chegar na nova lei, a gente percebe que a nova lei, ela abrange a antiga lei e a lei natural. Ela abrange tudo. Tudo que você quiser que os homens façam a você, faça para eles. Essa é a lei e os profetas. Quem é casado quer ser vítima de adultério? Não. Então não adultera. Você quer que roubem as suas coisas? Não. Então não rouba as pessoas. Você quer ser assassinado? Não. Então não mate o outro. E assim por diante. Você quer que as pessoas levantem um falso testemunho contra você e te acusem de maneira ilegal diante da justiça? Não. Então não levante falso testemunho. E assim por diante. Tudo que você quer que os homens façam a vocês, faça a vocês aos outros. Essa é a lei. É Jesus que diz, essa é a lei dos profetas.
Portanto, gente, a lei de Deus é o amor. Amar é o resumo da lei. Amar é o resumo da lei. De tal forma que vocês lembram qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Guardar domingos e festas. Esse é o terceiro, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento já é o amor. A lei já começa com essa palavra. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus. O amor é o cumprimento da lei. E porque eu amo a Deus, aí sim eu guardo domingos e festas. Aí sim eu não tomo o santo nome dele em vão. E porque eu amo a Deus e Deus ama o meu irmão, para fazer Deus feliz, eu também vou fazer meu irmão feliz. E aí eu vou honrar pai e mãe, eu não vou matar, eu não vou pegar contra a castidade e assim por diante. Entendeu? O amor é o resumo da lei. Para encerrar essa catequese de hoje sobre a lei de Deus, eu quero lembrar vocês aquilo que a gente meditou lá no início da catequese. E que essa meditação do naufrágio, a tábua de salvação, que essa meditação esteja na sua cabeça, na sua mente, quando vier a tentação. Porque o demônio, ele age de diversas formas, né? O demônio age por meio da possessão demoníaca, que é quando o demônio toma conta do corpo de uma pessoa e age através do corpo de uma pessoa, chegando até a falar pela boca da pessoa, uma possessão demoníaca. O demônio age por meio da opressão demoníaca, quando ele oprime a pessoa, até mesmo fisicamente. E essa opressão demoníaca acontece muito quando você vai fazer uma obra para Deus e o demônio percebe que se você fizer aquela obra para Deus, aquilo vai atrapalhar muito o reino de Satanás e ele quer impedir aquilo de tal forma que às vezes ele agride você fisicamente. Eu lembro uma novena que eu fiz do Sagrado Coração de Jesus no meu canal Subir na Montanha. O canal até caiu depois e eu perdi todos os vídeos. Mas eu fiz a novena, no último dia da novena eu fiz um vídeo sobre o Sagrado Coração de Jesus, falando do amor de Jesus. Aquele vídeo ficou muito bom. E quando eu acabei de gravar aquele vídeo, eu falei para minha esposa assim, nossa, esse vídeo eu tenho certeza que incomodou o demônio. E aí eu deitei para dormir, e eu estava dormindo de noite, de repente eu senti uma opressão forte, um sufocamento, como se tivesse alguém mesmo me estrangulando, sabe? E aí eu pedi a Nossa Senhora que me socorresse, pedi a Nossa Senhora que me socorresse, no momento acabou aquela opressão. Eu percebi, o demônio me atacou. E aí eu fui ver no celular se o vídeo estava subindo, o vídeo não subiu. Os vídeos sobem em aproximadamente meia hora. Demorou quase 20 horas para o vídeo subir. De manhã as pessoas mandando mensagem, falando assim, você não vai mandar o vídeo? Eu falei, estou tentando subir o vídeo, não sobe de jeito nenhum. Demorou quase 20 horas para o vídeo subir. O vídeo subiu para o canal quase no final do dia do Sagrado Coração de Jesus, era o dia do Sagrado Coração. Ele subiu quase à noite, quase 19 horas, e pouco tempo depois o canal saiu do ar. Então você vê isso, é a opressão demoníaca. Né? Então o demônio age por meio da possessão, por meio da opressão, ele age por meio da infestação, quando o lugar está cheio de demônios, naquele local fisicamente, porque o local foi consagrado para o demônio, por exemplo, um centro de coisas malignas, que as pessoas fazem trabalhos malignos, etc. Aquele lugar fica infestado por demônios. E ele age por meio da tentação. Essas são as 4 ações do demônio. Possessão, opressão, infestação e tentação. Qual que é mais comum? A tentação. A possessão é raríssima. A opressão é rara. Poucas vezes acontece. A infestação, só quando aquele lugar é consagrado ao demônio. Então, assim, são coisas raras. Agora, a tentação é 24 horas. É 24 horas. Quando o demônio vier te tentar, então, diante da tentação, lembrando que se você não guardar a lei de Deus, os 10 mandamentos, que é matéria grave, você cai em pecado mortal. E se você está em pecado mortal, e morre em estado de pecado mortal, você vai direto ao inferno. Quem disse é o catecismo da Igreja Católica. Aquele que morre em estado de pecado mortal vai diretamente ao inferno sem escala. Ou seja, o navio vai chegar e você não vai estar segurando na tábua porque você se afogou. Largar a tábua significa afogamento. Largar a tábua significa afogamento. Quando o demônio vier te tentar,
diante das diversas possibilidades, e normalmente o que o demônio mais tenta o ser humano é na área da sexualidade. Os santos dizem que os anjos perderam o céu por conta do pecado da soberba, e o homem perde o céu por conta do pecado da carne. Então, normalmente o demônio mais tenta o ser humano na área da sexualidade. Mas enfim, quando ele vier te tentar diante de uma situação que é pecado e que é pecado mortal, lembre-se, se você soltar a tábua, você vai se afogar. Não solta a tábua. Não solta a tábua. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.